a partir do versículo 6, que nos diz. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a seguir, que nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Volto a repetir. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Somente até aqui. Louvado seja Deus, passagem abençoada, né? Onde até mesmo a palavra está falando aqui para mim e para todos nós a questão de muitos e quantos não tende a ficar ansioso por quaisquer coisa. O ser humano, de uma certa forma, tende a ficar assim. Quem não, né? Mas a palavra de Deus já nos diz o contrário. Que nós não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Repara que a palavra nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Não é algo específico, é coisa alguma. Seja qualquer que seja aquilo que esteja te deixando até mesmo preocupado, ansioso, muitas das vezes até com receio de atender uma ligação, um telefone quando toca, já fica com como diria o linguajar popular, com o coração na mão, já fica com aquela ansiedade, já se torna até mesmo medo, receio de receber uma má notícia, até mesmo já fica preocupado. Repara que o nome é pré, já vem antes, já fica até mesmo amedrontado com aquilo que pode vir a acontecer. Onde a palavra vem nos dizer que nós devemos colocar tudo perante ao nosso Deus. Repara que a palavra de Deus nos confirma que nós precisamos, antes, as nossas petições, as nossas orações, sejam em tudo conhecido diante de Deus. É isso que nós devemos fazer. Aquilo que está nos amedrontando, aquilo que está nos confrontando, nos deixando até mesmo com receio, com aquela ansiedade tremenda, nós devemos colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus, colocar na presença de Deus, contar para Deus aquilo que nos sobreveio, aquilo que está nos acontecendo. É isso que a Bíblia vai nos dizer que nós devemos e devamos fazer. Súplicas de ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Louvado e engrandecido em nome santo do Senhor. Repara que é uma passagem que está nos dizendo: ei, isso que está te deixando até mesmo receoso, amedrontado, com aquela ansiedade, seja pelo tempo que está a passar, ou por uma questão que não tem mais solução, seja qualquer que seja a questão que esteja te deixando tremendamente ansioso, a palavra de Deus está aqui categoricamente nos afirmando que nós temos que deixar, entregar o controle totalmente nas mãos de Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A ansiedade, ela é um perigo na vida de qualquer cristão, pois é a causa, louvado seja Deus, e exclusivamente onde gera, muitas das vezes, até mesmo nos irmãos, em nós cristãos, muitas das vezes, quem não? Chega a pensar, chega até mesmo a duvidar, devido a tamanha ansiedade, a circunstância, aquilo que está nos sobreveio, acontecendo, chegamos muitas das vezes a ter duvidar de que não tem mais solução, aonde nós devemos colocar e entregar, colocar tudo nas mãos do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, porque toda pessoa ansiosa, louvado seja Deus, ela não está crendo, de certa forma, na providência de Deus. Por quê? Porque fica ali, crê, não crê. E nós temos que colocar a nossa total fidelidade no Senhor,
Louvado seja Deus, porque as dúvidas, uma vez que elas estão em alta, significa que a nossa fé está em baixa. Ou seja, toda vez que nós estamos até mesmo achando que não tem mais solução, a ansiedade já tomou até mesmo conta. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Que muitas das vezes nós dizemos que nós temos. Ah, eu tenho fé. Mas com aquilo que tudo nos sobreveio, a ansiedade está tomando conta de tudo. Onde a Bíblia vai nos dizer que nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É a palavra de Deus que me diz. Então, meus irmãos, que nós temos que tudo aquilo que está nos amedrontando, nos deixando ansioso, quando o telefone toca, muitas vezes não quer mais nem atender, com receio, com medo de vir algo aquilo que a pessoa já está com medo antes mesmo de que aconteça. A já está no pré, não é nem aconteceu ainda, a preocupação. Mas a pessoa já está com aquela ansiedade tremenda que já deixou tomar conta, onde a palavra de Deus faz nos dizer que nós devemos lançar sobre o Senhor tudo aquilo que está nos amedrontando, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que está, muitas das vezes, colocando a nossa fé para baixo. Temos que trocar o nosso fardo com Deus, louvado seja Deus, e tirar tais pensamentos da nossa mente e da nossa cabeça. Versículo 8, o que nos diz na palavra do Senhor? Em próprio Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8, o que é que nos diz? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Louvado seja Deus. A palavra de Deus já está nos dizendo o que nós podemos estar aqui, além de entregar tudo nas mãos do Senhor, o que nós devemos colocar na nossa mente para que ela venha estar funcionando nesses pensamentos. É nisso que nós devemos pensar. Não é eu que estou a falar, é a palavra de Deus. É nisso que nós devemos pensar e colocar nossa mente para estar com esses tais pensamentos. Não só fixado naquilo que está nos amedrontando. Por isso que nós temos que lançar esse receio, esse medo, esta ansiedade ao nosso Senhor. Pois só Ele pode resolver qualquer situação. Então, coloca total nas mãos de Deus. Senhor, assuma o controle da minha vida, do meu eu, de todo o meu ser. Apresenta a causa, seja ela qual for, não interessa, porque a palavra de Deus está dizendo, não estejais inquietos. O que está te deixando inquieto? Não é só uma área, seja ela qual for. Há várias citações. Então, coloca essa inquietude nas mãos do Senhor. Aquilo que hoje está te deixando com pensamentos até mesmo para baixo de desistência, são dardos. O inimigo trabalha na nossa mente de tal forma que a nossa batalha maior é a própria nossa mente. Onde muitas das vezes vem nos pregar peças, onde vai nos deixar já preocupado com coisa que até mesmo ainda nem sequer aconteceu. Mas nós já ficamos com aquilo na mente, e se nós deixarmos, vai nos dominar. Por isso que nós devemos colocar tudo ao Senhor. Todo aquilo que está te deixando inquieto, muitas das vezes até mesmo perdendo o sono, não consegue dormir. E como de fato a palavra de Deus está aqui, nós devemos não ficar focado, não pensando nessas coisas. Pelo contrário, repito, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, não é eu que estou a dizer, é a palavra de Deus. Filipenses 4, 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Louvado seja Deus. Ou seja, nós não devemos ficar focados com pensamentos naquilo que nós estamos querendo que aconteça e ainda até então não aconteceu, ou em uma causa que nós já julgamos que não tem mais jeito, seja lá qual for. A Bíblia fala que não, nós não podemos ficar focados nisso, nós não devemos ficar com esses tais pensamentos, pelo contrário. Devemos focar no que a Bíblia nos ensina, é por isso que a Bíblia nos diz.
Mateus 22, 29. Errais por não examinar as Escrituras e nem por conhecer o poder de Deus, porque para tudo aquilo que eu e você esteja vivenciando, ou qualquer um de nós, seja lá qual for, a resposta está na própria Bíblia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, que esses pensamentos, seja lá qual for, esteja na sua mente, descarta, lança todo o medo, ansiedade, nos braços do Senhor, e ele há de fazer aquilo, uma vez que você lançando, deixando ele com total controle. Senhor, eu vim até aqui, eu já não consigo mais, toma conta, me ajuda. Eu lanço sobre ti todos os meus medos, todos os meus receios, toda a minha ansiedade, toda a minha inquietude, eu lanço em teus braços, toma conta, Pai, e me ajuda, muitas das vezes até mesmo na minha incredulidade. Nós temos que ser sinceros para com o Senhor. Não podemos ser hipócrita. Pregar uma coisa, falar algo e não vivenciar. Chegar aqui e falar da Bíblia, quando eu falo isso, primeiramente é para mim mesmo. Misericórdia. Primeiramente é para mim mesmo. De que adianta eu chegar aqui? Meus irmãos nem me conhecem, é fácil eu chegar aqui, estou dentro de casa mesmo, pegar a Bíblia e falar. É fácil. Mas e aí? E o meu eu? Examine, pois, esse homem a si mesmo. Então, nós temos que nos policiar como é que nós estamos. Não adianta nós louvarmos, pregarmos e não vivenciar o que a Bíblia realmente nos diz como devemos viver. Então, lança o seu medo, a sua ansiedade, tudo aquilo que tem até mesmo te parado, com pensamento até mesmo de desistência. Lança sobre o Senhor essa inquietude. Entrega nas mãos do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Não vou me estender, porque teria muita coisa ainda a falar aqui. Misericórdia. É uma palavra muito abençoada aqui para nossas vidas, principalmente nos nossos dias atuais. Que os irmãos venham ficar com tais pensamentos. Querem pensar em algo? Leia lá Filipenses 4:8. Isso devemos pensar. Isso devemos ficar com isso mentalizado na mente. Com o pensamento ligado direto no trono de Deus. Quando vier-nos a tempestade, muitas das vezes entrando até mesmo água já em nosso barco, tentando já nos afundar, lembra, quem está conosco jamais vai deixar o nosso barco afundar, pois ele é Cristo. Ele permite, muitas das vezes, que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Ele permite, muitas das vezes, que entre lá na cova dos leões. Ele permite que entre até mesmo na fornalha ardente. Mas, porém, ele dá livramento lá. Se ele permitiu que você que você esteja passando por algo semelhante, lembra de uma coisa, ele está contigo. Permitir que passa por uma provação, por maior que seja para mim e para você, é uma coisa, mas se nós estivermos realmente com Cristo, uma coisa é certa, não iremos morrer nesta provação. Não foi assim para com Daniel, não foi assim para com Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi assim para o povo de Israel quando saiu ali do Egito. O que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho, Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha poderia ser aquecida quantas vezes fosse, e Deus nem sequer permitiu que queimasse um só fio de cabelo. Aí a pergunta é, Deus mudou? Deus jamais muda. Meus irmãos, então que nós venhamos entregar, literalmente, confiar plenamente, pois a palavra de Deus nos diz que Deus chama à existência aquilo que ainda não existe. Para Deus já existe. Para nós, a gente não consegue ver, a gente não vê. É por isso que eu estava conversando com um abençoado e ele falando nessa tese de questão, será que? Eu falei, o que está escrito para mim, para você, para nós, em Hebreus 11. Hebreus 11:1. O que é que está escrito em Hebreus 11:1? Só estou parafraseando, os irmãos bem sabem o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O que é que você está vendo? Você não está vendo ainda aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, você ainda não viu acontecer. Seja qual for a petição, mas o versículo dá o complemento. Porém, a certeza daquilo que se esperam. Tudo é através da fé. Então, exerça a fé que você tem. Coloque sua fé ao sobrenatural de Deus, pois Deus há de fazer aquilo que para você hoje não tem mais saída. Hoje não tem mais solução. É impossível? Lembrando que nosso Deus é o Deus do impossível. Então, meus irmãos, coloca aquilo que hoje tem te perturbado, te deixando até mesmo sem sono, perdendo o sono, te deixando inquieto, preocupado. Lança tudo nos braços do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos diz
Pelo 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Não é Eliseu que está cuidando de você, é o próprio no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas lança sobre ele aquilo que está te preocupando, te incomodando, te deixando muitas das vezes para baixo. Amém? Que os irmãos vivem ficar com essa palavra, crendo neste Deus que ele, pois só ele pode todas as coisas. E continuamos firmes a esse Deus que pode tudo, pois ele está contigo. Ainda que andes pelo vale da sombra da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida, irmão Eliseu. Foi para mim hoje. Amém. Vou cantar um louvor aqui, irmãos. Eu creio que vocês conhecem esse louvor. É da Cassiane. Eu gosto muito de cantar esse louvor também. Começa assim, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Isso aqui é para nós. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, eu estava conversando até mais cedo hoje com a Cris e nós oramos todos os dias, Deus conhece nossas petições, nosso choro, nosso clamor, mas muitas vezes falta nós adorarmos ao Senhor, né? Prestarmos adoração e gratidão ao Senhor. Inclusive, eu já quero logo até divulgar de forma informal aqui que a gente vai agendar o dia da semana aí para a gente fazer um culto
de ações de graça e adoração e oração ao nosso Deus. Tá? Eu vou até comentar com a liderança, mas eu quero logo fazer uma propaganda já, que a propaganda é a alma do negócio, né? Eu acredito que a igreja está precisando fazer isso, irmãos. Realmente fazer um culto de ações de graça por tudo que o Senhor fez, as restaurações pessoais que os irmãos tiveram, todos nós tivemos a nossa restauração pessoal, conhecemos a nossa identidade diante de Deus. Deus está tratando quem precisa ser tratado. Então, é motivo de a gente agradecer a Deus, porque Ele cuida de nós. Ele tem nos sustentado todos os dias na caminhada, no trabalho. Ele tem provido tudo, irmãos. Eu creio que não só comigo, mas com vocês também. Deus tem provido a vestimenta, o pão de cada dia, a saúde, tudo. Então, desde já, faça propaganda já, de a gente agendar um culto, né? Eu vou para a gente agradecer e adorar o Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele é, principalmente pelo que Ele é pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O nosso amado irmão Leandro já está aí. Eu vou pedir para o Alexandre, na escuta, Alexandre? Amém. Glória a Deus. Ele deve estar. Deixa eu ver quem. Cris, está na escuta, Cris? Amém, irmão Anderson, amém. Cris, você pode, por gentileza, orar pela mensagem, pela vida do nosso amado irmão Leandro, por gentileza? Sim, sim, claro, posso sim. O irmão Alexandre, ele. Daí tu vê, irmão. Não, não, irmão, tranquilo. Continua comendo aí, fica à vontade. A irmã vai, vai fazer oração, não tem problema não. Fica à vontade, você é de casa. Tá bom, oro sim, irmão Anderson, pelo presbítero Leandro, né? Vai trazer a ministração nessa noite. Vamos orar em Isso. nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, porque eu estou aqui juntamente com os teus filhos amados, os meus irmãos, para te adorar e te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos concede. Não teria melhor lugar para nós estarmos nesse momento, Senhor, porque nós precisamos aprender de ti, Pai. Nós precisamos da tua direção, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Está na tua santa palavra, Pai, sem ti nada podemos fazer. Senhor, eu venho agora te pedir, Senhor, fala conosco, Senhor, através do teu servo. Eu coloco o presbítero Leandro, Senhor, diante de ti. Vem, Senhor, usar a voz dele, Senhor, para falar com a tua igreja, Paizinho, para transmitir a tua mensagem, a tua santa palavra, Senhor. Eu creio, Pai querido, que o Senhor vai usar ele poderosamente. Abençoa a vida do teu filho, Senhor, em todas as áreas, espiritual, sentimental, financeiro. Senhor, derrama a graça, Senhor, sobre a vida do teu filho. Abençoa a família, abençoa, Senhor, todas as áreas dele. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos que se encontram nessa live, nesse momento, Pai. Vem abençoar a vida dos teus filhos, Pai. Vem proteger, livrar de todo mal, Senhor querido, Pai amado. Oh, Deus grande e poderoso, fala com a tua igreja, Senhor querido. Fala comigo, Senhor, porque eu estou aqui para ouvir de ti e aprender do Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja. Obrigada, irmão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Cris. A palavra está com o senhor, nosso amado irmão Leandro. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Deus, igreja do Senhor. Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estava na correria aqui porque nós estávamos num congresso de varões e Deus se fez presente ali, a glória de Deus desceu na casa. Foi batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas. Palavra revelada do céu, foi coisa tremenda. E eu até mandei mensagem para a irmã Mila, né? Para a irmã Camila, que eu falei, irmã Camila, não dá tempo de pregar ainda, porque eu acho que o irmão Eliseu estava na reflexão, aí eu vim com o carro, vim correndo, mas graças a Deus, Deus nos deu graça, nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, fazendo menção da sua palavra.
Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, nosso irmão Alexandre, irmã Camila. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que está à frente deste trabalho. Não estou muito presente por causa do meu trabalho também, meu trabalho formal, mas sempre que eu tenho oportunidade, o Senhor nos concede, eu entro na live, mas que o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Sem mais delongas, quero aqui compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja, que se encontra no Salmo de número 51. No livro de Salmos, de número 51, o versículo de número 17. Diz assim, Salmos 51, versículo de número 17, que vai nos dizer assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Repito, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, todos nós estamos passando por algum momento difícil, né? Seja uma provação, seja uma luta, seja algo que na vida espiritual ou na vida profissional, nós como cristãos, nós sempre vamos ser provados a cada dia. E nós sabemos que nós, como seres humanos e falhos, e pecadores como somos, porque a Bíblia nos diz que nós somos pecadores. E aquele que diz que não peca, ele já está pecando. Então nós já somos pecadores e temos que aceitar que nós somos pecadores. Mas não devemos viver no pecado e nem pecar. Porque é diferença quando nós pecamos intencionalmente e quando não há a intenção de pecar. Como, presbítero Leandro? Quando nós sabemos que algo é errado e nós cometemos esse algo, nós estamos pecando consciente do que nós estamos fazendo. Quando nós planejamos algo e nós sabemos que é errado e ainda assim nós fazemos, nós sabemos que é errado, nós estamos pecando e sabendo que está pecando, que é pecado intencional. Mas temos também, quando nós pecamos sem intenção, com pensamento, ou no momento de descontrole emocional, falamos palavras, agimos de alguma forma, ou fazemos algo que desagrada ao Senhor, naquele momento, no momento do calor, no momento quente, no momento... E a Bíblia nos instrui que nós irarmos, mas não devemos pecar. Há momentos que nós vamos perder, há momentos que nós vamos ficar estressados, há momentos que que a gente não vai estar no dia legal, não vamos estar no dia bom. E é normal porque nós somos humanos e temos esses sentimentos. Porque nós somos seres humanos. Mas uma coisa que eu quero trazer ao coração da igreja, que nós somos imagem e semelhança de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós sabemos que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós sabemos que o Senhor nos criou semelhante a Ele. Então nós temos que resplandecer Deus. Porque se nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós devemos resplandecer a imagem
e semelhança de Cristo. Como? Nas nossas ações, nossas atitudes, no nosso modo de falar. Nós devemos resplandecer a imagem de Deus. Nós sabemos que o homem é conhecido pelo seu DNA. E quando se fala de imagem e semelhança, nós estamos parecidos com Deus e automaticamente nós temos o DNA do Senhor em nossas vidas. Então nós devemos andar com postura, devemos andar em sinceridade, devemos andar em santidade, devemos fazer igual a Jó, desviar do pecado. Mas nós vemos aqui no Salmo 51, um salmo a qual Davi ele faz uma oração de arrependimento quando o profeta Natan confrontou Davi depois de ele haver pecado e cometido o adultério com Batseba. Davi, ele expressa o seu genuíno arrependimento. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente que é a imagem e semelhança, mas não expressa e nem age como tal. Semelhança é parecido. Imagem, se nós formos olhar no hebraico, é sombra. Então nós somos a sombra. Deus, ele é a imagem verdadeira, a criação, o Criador, e nós somos a sombra de Deus, a semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Ele. E tem pessoas dentro do nosso meio que transmitem essa imagem, mas não vivem em santidade. Se nós estamos passando por que nós estamos passando, porque em algum momento da nossa vida nós não estamos andando em concordância. Nós não estávamos tendo imagem e semelhança de Deus. E o texto que nós lemos, o salmista Davi, quando ele foi confrontado ao profeta Natan, pelo seu pecado, ao mesmo instante que Natan ele confronta a Davi e fala sobre o seu pecado, Davi rasga as suas vestes e se lança diante de Deus. Por que eu estou trazendo isso? Porque, irmãos, infelizmente, nós temos a mania de nós queremos colocar a culpa pelos nossos erros em outras pessoas. Eu não fui para a igreja porque foi fulano que foi pregar. Eu não vou cantar nas irmãs porque tem uma irmã ali que eu não gosto. Eu não vou querer esse uniforme para cantar juntamente com os irmãos ou com as irmãs no congresso, porque eu não concordo com esse hino. Eu não acho que esse hino seja adequado. Tem pessoas que se vestem, que têm a semelhança, mas não agem como imagem e semelhança de Deus. O texto que nós lemos, Davi, ele já era rei. E quando o profeta Natan confronta a Davi, o profeta vai dizer, através do profeta Natan, Deus ele fala, Davi, se não fosse suficiente aquilo que eu já te dei, e você me pediria 2 vezes mais, e eu te daria. Porque Deus, quando usa o profeta Natan, confronta a Davi. E ele está dizendo, Davi, se você quisesse 2 vezes mais, eu te daria. Você já é rei, você já tem tudo. E mesmo assim, se você ainda me pedisse algo, eu te daria, Davi. Mas, porque você fez coisa aos meus olhos que é abominável, a espada não vai sair da tua casa. Irmãos, se nós formos prestar atenção nessa profecia que confronta o rei Davi sobre o seu pecado, é muito forte essa palavra. Porque Deus ele estava disposto a entregar mais, a dar mais a Davi. Mas o que Deus queria de Davi era continuar-se fiel a ele. Porque mesmo que Davi tivesse caído, mesmo que Davi pecou, a Bíblia nos diz que Davi era segundo o coração
de Deus. Ele era rei e era segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. Deus, ele tinha dado o reinado a Davi. A Bíblia nos diz que o profeta Natã fala: a coroa, quem colocou em você foi o Senhor, Davi. Tu és rei, tu poderia ter o que você quisesse, mas o que você fez é abominável aos meus olhos. E eu vou abrir um parênteses aqui para você entender por que Deus, ele abominou a ação de Davi. Porque nós sabemos que Batseba era casado com um soldado valente, com Urias, se eu não estiver enganado. E Davi, quando ele olha e deseja, ele sabia que Batseba era casada. Que se ele tivesse qualquer envolvimento com aquela mulher naquele momento, era um adultério. Mas veja que o texto nos diz que mesmo quando ele manda o soldado à frente da batalha para morrer, porque no desejo do coração dele, aquilo que ele já estava desejando, a carnalidade de Davi aflorou, ele desejou aquela mulher para ele. Então, para ele poder concluir aquilo que ele já tinha planejado, aquilo que ele já tinha arquitetado no seu coração, ele era necessário o soldado valente morrer. Mas ainda assim, para Deus, foi considerado um adultério. Por quê? Porque Urias não morreu de uma forma natural. Davi enviou, Davi planejou, Davi premeditou o pecado. Eis aí a diferença. Davi tinha premeditado. E a pergunta que eu faço para a igreja nessa noite: será que Deus não tinha poder para intervir? Será que Deus não podia impedir Davi? Será que Deus não conhecia o coração de Davi? Porque a Bíblia nos diz que Davi era segundo o coração de Deus. Davi, ele já estava arquitetando, já estava planejando. Será que Deus não tinha o poder de intervir? Será que Deus não poderia cessar aquele plano? Mas o texto e a Bíblia nos diz que Davi, ele conclui o seu ato. E ele acha que ficaria por isso mesmo. Tem pessoas, irmãos, que pecam. Tem pessoas que erram. Tem pessoas que premeditam. Tem pessoas que arquitetam coisas e acham que Deus não está vendo. Acha que Deus, ele é cego. Acha que Deus, porque ele concluiu aquilo que ele planejou e ele acabou fazendo, acabou executando o plano, acha que Deus não está vendo. Acha que não haverá preço. Acha que Deus não vai cobrar. Acha que Deus é conivente. Mas a Bíblia nos diz que Deus, ele não tem o culpado por inocente. A Bíblia nos revela que Deus, ele é justo. Que Deus, ele é fiel. Que Deus não se deixa escarnecer. Tem pessoas que acham que podem enganar a Deus. E tem pessoas que acham que por mais que ela esteja fazendo coisas erradas, Deus não está vendo. Mas vai chegar um dia que Deus, ele irá cobrar. Porque o texto e a Bíblia nos diz que aquilo que o homem planta, ele semeia. Aquilo que o homem, ele planta, ele colhe. Davi, quando ele comete esse ato, o texto vai dizer que o sangue do soldado está nas mãos de Davi. Davi não matou Urias diretamente, mas indiretamente no seu coração ele já tinha premeditado a morte de Urias. E pelo fato dele ter planejado, arquitetado e executado o seu plano, quando o profeta Natã confronta Davi, ele vai dizer: a espada não vai sair da tua casa. Por que a espada não vai sair? Porque com sangue, com espada, o soldado foi morto. E a espada de Deus, a justiça de Deus, quando ela entra em ação, irmãos, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. E você imagine a justiça do Senhor. Você imagine Deus fazendo justiça. Porque a justiça de Deus não é a minha e a sua justiça. Os pensamentos que você tem, ou que você deseja, ou que você planeja, não são os mesmos pensamentos que Deus. Porque a Bíblia nos diz que
Os planos do Senhor são maiores do que o nosso. E eu estou introduzindo, fazendo essa pequena introdução, mas eu já vou começar a pregar. A Bíblia nos diz que quando o profeta Natan confronta, a Bíblia vai nos dizer no Salmo 51 que Davi ele começa a sua oração pedindo piedade a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor. Porque Davi, ele vai dizer, tem piedade de mim, ó Deus, que a tua misericórdia me alcance. Que a tua clemência apague as minhas transgressões. Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que acham, porque cometeram erros, porque cometeram pecados, porque cometeram coisas que aos olhos do Senhor é abominável. Deus, ele não vai perdoar. Deus, ele perdoa. Deus, ele tem misericórdia. Deus, ele tem compaixão. Se fosse na época da lei, era fulminado. Mas nós vivemos na época da graça. E tem muitas pessoas que acham, porque nós vivemos no tempo da graça, pode fazer o que quiser, pode tomar a direção que quiser, pode fazer o que quiser que Deus não está vendo, mas vai chegar o dia da justiça e da espada de Deus na minha e na tua vida. Porque Deus, ele não mente e nem volta atrás com a sua palavra. E ele pede para que Deus o perdoe. O Salmo 51, quando Davi ele começa a fazer essa oração, ele entende que se ele se arrepender, Deus ele perdoa. Tanto é que quando ele pede perdão, que ele se arrepende, o profeta Natan fala: Davi, o seu pecado, Deus perdoou. Aquilo que você fez aos olhos do Senhor, pelo fato de você se arrepender, ele já perdoou. Mas as consequências dos seus atos, Davi, essa daí, porque seria muito fácil. Seria injusto da parte de Deus se Deus não fizesse nada com Davi. Então nós poderíamos fazer o que nós quiséssemos, poderíamos ofender, poderíamos pecar, poderíamos errar, e estava tudo certo. Deus ia passar a mão na nossa cabeça, mas não é assim. Tanto é que quando Davi ele começa a oração, ele pede ao Senhor, no meu íntimo, no meu mais profundo pesar, eu reconheço as minhas transgressões. Eu reconheço o horror do meu pecado. Eu não pequei somente contra Urias. Eu não cometi pecado somente contra Batseba. Eu pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Eu errei. Eu pratiquei o mal. E eu sei que as minhas ações o Senhor reprova. Portanto, a sentença, ele reconhece que ele pecou, ele reconhece que ele errou, e ele reconhece que aquilo que está acontecendo, que vai acontecer no seu reinado, é a justiça de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. A sua justiça e a minha justiça nunca vai ser igual à justiça de Deus. Aquilo que você acha que é justo, aquilo que você faz mediante aquilo que te fizeram, você acha que você fez justiça, mas a justiça vem de Deus. A minha justiça e a tua justiça não vai ser a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é mais pesada. Porque o único justo é Deus. E ele reprova. Justa é a tua sentença. E eu não vou nem contestar. Eu não vou nem querer me defender. Porque eu sei, Senhor. Porque eu reconheço que eu não pequei agora. Mas desde o meu nascimento, eu já sou pecador. Sim, Senhor. Desde que minha mãe me concebeu, que me gerou,
que me gestou, eu sei que eu já sou pecador. E ele começa a fazer essa oração de arrependimento. Por quê? Não tem como Deus nos perdoar se não haver arrependimento genuíno. Prova na Bíblia, presbiteriano, provo. A Bíblia vai nos dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e reconhecer os seus maus caminhos, aí sim, porque veja que estas palavras são de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque outrora nós éramos gentios, nós não tínhamos descendência, agora nós somos co-herdeiros, porque antes de conhecer a Cristo, nós éramos criatura, mas a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo, nós nos tornamos filhos e co-herdeiros da promessa. E é por isso que Deus ele vai dizer assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim, eu vou ouvir do céu, vou curar as suas feridas e vou sarar a sua terra. Então não tem como nós alcançamos o perdão de Deus se nós não reconhecemos que nós somos pecadores, se nós não reconhecemos que nós pecamos, se nós não reconhecemos os nossos erros. E Davi, ele segue a sua oração. E no versículo 17... quando Davi, ele reconhece, porque ele vai dizer, se o Senhor quisesse holocaustos, palavras bonitas, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu o faria. Isso era muito fácil eu fazer. Aí Davi, ele fala assim, Deus, o meu coração estava no pecado, enganou, mas cria em mim um coração puro, cria em mim um coração novo, renova dentro de mim um espírito inabalável, mas não me afastes da tua presença, porque a diferença de Davi para Saul era, Saul não queria perder a coroa, mas tinha perdido a presença. Davi, ele reconhece, só pode tirar até a minha coroa, mas não tires de mim a sua presença, porque Davi entendia que a presença do Senhor era melhor e maior do que a coroa. Nada se compara à presença de Deus em nossas vidas. Por mais que nós passamos por aflições, por mais que nós passamos por dores, por mais que nós erramos, por mais que nós pecamos, por mais que nós transgredimos, a presença do Senhor é mais importante do que todas as nossas aflições que nós temos passado. O mais importante do que o ouro, mais importante do que a prata, mais importante do que status, mais importante do que cargo eclesiástico, muito mais importante é a presença, porque de adianta nós ganharmos o mundo, de que adianta nós ganharmos dinheiro, status, nome, posições e não temos a presença dele. Do que adianta? É a presença que nos mantém de pé, é a presença que nos sustenta, é a presença que nos tem guiado durante o deserto, é a presença que tem mantido você de pé neste processo, é a presença de Deus que tem te sustentado. Se não fosse a presença, tu não estaria aqui hoje. Se não fosse a presença, você não estaria de pé. Se o Senhor não tivesse te encontrado nesse deserto, não tivesse te colocado, se Ele não te amasse, se não fosse a presença dEle, você não estaria aqui hoje ouvindo essa palavra. Oh, eu sinto a graça, aleluia, de Deus aqui nesse lugar. Não é somente uma live, não é somente um ajuntamento de pessoas. Nós estamos cultuando a um Deus vivo, a um Deus misericordioso, a um Deus que restaura, a um Deus que restitui, a um Deus que renova, a um Deus que perdoa, um Deus que tem misericórdia. Mas quando nós alcançamos essa misericórdia, a Bíblia nos diz que a
aquele que se arrepende e alcança a misericórdia. Não basta somente se arrepender. Não basta somente se arrepender. Tem que deixar. E Davi, ele se rasga diante de Deus. Ele pede um coração novo, porque aquilo que o coração dele maquinou, o desejo, o pecado que ele cometeu, para ele, o coração dele tinha que ser renovado. Tinha que ser um novo coração. Cria, Senhor, em mim um coração puro e renova diante de mim o teu espírito inabalável. Porque quem anda em espírito é inabalável. Quem anda na verdade é inabalável. Pode ter as circunstâncias, o cenário pode estar diverso, mas quem tem o Espírito Santo, este é inabalável. E não afaste a tua presença de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação. Traz de volta a alegria da tua salvação. Então, Davi, ele fazendo essa oração, ao mesmo tempo que ele estava se quebrantando, ele dizia: aqueles que pecarem também, aqueles que transgredirem também, eu vou ensinar estas palavras a ele. Salva-me, Senhor, do pecado de sangue que eu cometi. Ó Deus da minha alma. E aqui eu começo a pregar. No versículo 17, Davi, ele reconhece, ele ora, ele se arrepende, e no versículo 17 ele vai dizer assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno. Não é o remorso, não é o arrependimento e depois está pecando de novo. Não é dizer, não é chorar, não é se lamentar e depois está fazendo a mesma coisa de novo. Não é se arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu não queria fazer, e depois continuar fazendo. Não. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno não é queima de holocausto, não é fazer altares. O verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado e contrito na sua presença. No versículo 17, a parte B do versículo vai dizer: um coração quebrantado e o que mais? Arrependido. Não adianta somente se quebrantar. Não adianta somente ter o coração contrito. Não adianta ter remorso. Não adianta se arrepender no momento. Não. Além de você se quebrantar, além de você trazer o coração quebrantado, o coração contrito, você tem que se arrepender, porque aí sim jamais será desprezado por Deus. No versículo 17, Davi, ele entendeu a dimensão daquilo que ele tinha feito. Deus perdoou Davi. Nós conhecemos a história. Davi foi um rei que venceu muitas guerras, muitas batalhas. E Deus estava com Davi. Por que Deus estava com Davi? E aí vem a virada de chave para a minha e para a tua vida. Porque quando Deus ele faz uma promessa aos teus escolhidos, aos teus filhos, ele cumpre. Ainda que nós erramos, ainda que nós caiamos, ainda que nós pecamos, ainda que queremos desistir, ainda que desanimamos, ainda que murmuramos, a Bíblia vai nos dizer que vai passar os céus, que vai passar a terra, mas as palavras do Senhor jamais, nunca passarão. Este é um Deus fiel e que cumpre as suas promessas. Por mais que Davi tenha errado, por mais que Davi tinha caído e cometido algo que aos olhos do Senhor era algo abominável, a promessa que Deus tinha feito para Davi, ele tinha que cumprir. Mas por que, presbítero? Por que ainda que Davi pecou? Por que ainda o que Davi fez aos olhos do Senhor foi abominável? Sabe por quê? Porque Deus, ele não volta atrás com a sua palavra. Me prova
te provo. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele declara: eu não sou homem para que minta. Eu não sou filho de tal para que me arrependa e volte atrás. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não sou homem que fala hoje e amanhã está falando ao contrário. Eu não sou homem que hoje diz que vai fazer e não faz. Eu não sou homem que promete algo e não cumpre, não. Eu, quando eu faço uma promessa, ainda que esteja fraco, ainda que caia, ainda que desanime, eu vou cumprir. Por quê? Porque eu zelo pela minha. Eu zelo por aquilo que eu falei. Me prova, presbítero Leandro, te provo. A Bíblia vai nos dizer que Deus, quando ele lança a sua palavra, ela não volta vazia. Porque quando Deus ele fala algo, a palavra dele vai nos dizer, quando a minha palavra é lançada, antes ela vai fazer aquilo para que ela foi ordenada. Antes ela vai fazer aquilo que lhe apraz, mas ela não volta para mim vazia. Oh, Jesus, eu sinto a tua graça e a tua fidelidade neste lugar. Davi se arrependeu. Deus perdoou. Deus cumpriu as promessas. Mas as consequências do erro de Davi, Deus não eximiu. Porque senão, Deus seria injusto. E a Bíblia nos diz que Deus, ele é justiça, que Deus ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Davi viveu as promessas de Deus. Davi viveu aquilo que Deus tinha falado, tinha prometido para ele, quando ele ainda era pastor de ovelhas. Deus tinha feito uma promessa, passou-se o tempo, a promessa continuou de pé, ainda que você ache que o tempo está demorando, ainda que você está vendo o cenário e nada está mudando, ainda que você acha que a palavra, que a promessa não vai se cumprir, Deus está dizendo para nós nessa noite, para a igreja nessa noite, o tempo não cancela, o tempo não cancela a minha promessa, o tempo não é impedimento para os cumprimentos da minha promessa, o tempo pode ser para você demorado, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus diz, um ano para ele é 1000 dias, e 1000 dias é como um ano. Ainda que vocês achem que está vivendo 1000 anos, ainda que você está passando 1000 dias, ainda que você acha que está demorando, para Deus ainda é apenas um dia. Calma, no tempo certo, Deus, ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a sua promessa. Quando, presbítero Leandro, o versículo 17 nos diz: o verdadeiro e aceitável sacrifício é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração arrependido. Se eu e você tivermos essas condições e arrepender, de se rasgar, de orar ao Senhor, falar: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu caí, me perdoa, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos diz que Deus, ele não está com o seu ouvido tapado para que não possa nos ouvir, e que a sua mão não está encolhida, não, a sua mão está estendida para nos abençoar, e o seu ouvido está aberto para ouvir a minha e tua oração. Você se arrepende, você se quebranta diante dele: eu errei, eu caí, eu pequei, eu falhei, eu pensei em desistir, eu desanimei, eu ouvi vozes estranhas: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, se arrependa, volte para o caminho, volte novamente para aquilo que o Senhor falou que você seria, volte de novo para a direção da sua palavra, porque ele está dizendo para mim e para você nessa noite que ele não despreza o coração quebrantado, que ele não despreza o coração contrito, que ele não despreza um coração que se arrepende. Não, não, não. Deus está dizendo que aquele que se arrepende e deixa, alcança a minha misericórdia. A Bíblia está dizendo para mim e para você que a sua misericórdia, ela é mais alta do que o céu. A Bíblia vai nos dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A
Bíblia vai nos dizer que Deus, ele vai falar na sua palavra, porventura eu falaria algo e não cumpriria, prometeria algo e não faria. Deus está dizendo para mim e para você, ainda que você caiu, ainda que você desistiu, ainda que você pensou em parar, ainda que você acha que não vai alcançar, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas promessas, a minha palavra não passará. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que nesta noite, eu e você, que nessa noite, ao ouvir esta palavra, nós viemos confiar e esperar que no tempo certo Deus vai cumprir a sua promessa. Mas, se nós no meio do caminho pecamos, erramos, queremos desistir, essa palavra está cortando aqui também, viu, irmãos? Essa palavra corta aqui para cortar na igreja. Essa palavra também está chegando aqui, está cortando meu coração, está me confrontando também para confrontar a igreja. Eu não conheço vocês, eu não sei da sua história, eu não sei o que vocês têm vivido, o que têm passado. Mas Deus, ele sabe o que ele fará para a sua igreja. Deus, ele sabe como tratar a sua igreja. Por esses dias, irmãos, eu recebi uma notícia muito triste. A notícia me entristeceu muito. A notícia me abalou, me abateu. E eu cheguei até a pensar que as promessas não iam se cumprir. Eu estava no meu trabalho e eu tenho um filho de 9 anos e todos aqui sabem que eu estou divorciado. Agosto agora vai fazer 2 anos e não teve uma aproximação, não teve uma conversa, não teve nada. Só deserto, rejeição, coração duro. E a minha esposa, ela tem um filho de um outro homem. Da época de namoro dela, não foi nem namoro. Ela ficou, e por incrível que pareça, ela não teve relação sexual. Não teve o ato consumado. Mas ela engravidou deste rapaz. E quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele falou, vou esperar nascer para fazer DNA, porque ele não acreditava que era dele, porque não teve o ato consumado. Minha sogra fez a minha esposa fazer um teste de virgindade, foi provado que ela era virgem, isso trouxe vergonha para minha esposa, eu nem imaginava conhecer ela ainda, e não foi nem um namoro, foi aquelas escapadas. E ele só foi reconhecer essa criança quando nasceu. Pediu perdão, se arrependeu, ajudou a criança. Quando a gente foi casão, a gente foi morar junto, ele veio morar com a gente também. Conheci ele, um homem muito respeitável. Casou, teve outro filho. A esposa traiu ele com o gerente da empresa a qual ela trabalhava. Se divorciaram, ela casou com esse gerente e agora eles tiveram uma aproximação, né? E eu fiquei desconfiado, mas não procurei saber, né? E um dia meu filho me ligou e eu ouvi a voz dele num apartamento que eu nunca entrei. A única vez que eu entrei naquele apartamento foi quando eu e a minha esposa fomos fazer a vistoria para poder liberar, para futuramente entregar as chaves. Foi a única vez que eu entrei naquele apartamento. E eu ouvi a voz daquele homem lá ao fundo e perguntei, filho, quem tá aí com você? Na curiosidade, papai, tá o Kleber, que o nome dele é Kleber, o Biel, que é o filho dele, a mamãe, eu e o Guilherme, que é o outro filho dele que ele teve no casamento dele. Falei, sério? E aquilo me deixou, assim, triste, porque
Quando eu pego o meu filho, irmãos, para vocês verem como é que tá a situação, quando eu pego o meu filho, ela não me deixa nem subir no apartamento. Eu tenho que pegar e entregar meu filho na portaria. E esse outro rapaz que disse que o filho não era dele, que teve que fazer DNA, ele está tendo acesso, ele almoça, ele janta, sempre acompanhado do filho, do meu filho, da namorada do filho dele, do filho dele. E eu falei, meu Deus, Senhor, eu que sou pai, compramos junto, ela me trata dessa forma. Será que isso realmente é do Senhor? Olha só o que eu tenho que passar. E um homem que rejeitou ela, que não teve nem relacionamento, não foi nada, está tendo acesso àquilo que eu sonhei com a minha esposa. E eu falei assim, filho, ele frequenta muito aí, eu falei assim, pai, ele vem aqui e eu vejo ele aqui, mas sempre quando ele vai aqui, ele vem aqui, ou a mamãe vai na casa dele também, porque ele tá morando sozinho, ela vai comigo, tá o Biel e tudo. E eu comecei a ficar com aquela pulga atrás da orelha, porque a gente fica, irmãos. A gente fica. E quando foi na semana passada, o meu filho mandou mensagem para mim, sussurrando. Falei, pai, tá acontecendo alguma coisa estranha. Falei, por quê, filho? Falei, olha, ontem o Kleber veio aqui e ficou até tarde assistindo o filme com a mamãe. Eu, ela e ele. E ele colocou o pé em cima do pé da mamãe. E eu falei, sai, tira o pé de cima da mamãe. Eu falei, mas como assim, filho? Eles estavam deitados no sofá? Eu falei assim, não. Ela estava sentada e ele estava meio que deitado e colocou o pé em cima da... E aquilo me doeu, irmãos, porque eu já estava desconfiando de algo, né? E o meu filho falou assim, pai, eu acho que eles estão namorando. Eu falei, sério, filho? Eu ouvi isso da boca do meu filho, irmãos. Eu ouvi isso da boca de uma criança de 9 anos. Imagine a dor de você saber que a pessoa que você ama já está se relacionando e ainda o seu filho presenciar dentro do apartamento que você construiu com muito suor, com sonho, que você não teve nem acesso, tem outra pessoa assumindo, e um homem que logo há uns anos atrás não queria nem reconhecer o filho. Imagine como é que eu fiquei. Imagine meu coração. Eu estava no trabalho, eu chorei, falei, Senhor, o Senhor falou, o Senhor fez promessa. Será que foi o Senhor mesmo? Será que foi o Senhor mesmo que falou? Será que foi esse profeta, foi do Senhor? Será que não foi carne? Porque como é que o Senhor fala algo, o Senhor promete algo e acontece tudo ao contrário? E as pessoas costumam dizer que a nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar, mas quando nós falamos coisas ruins, acontece muito mais rápido do que quando a gente profetiza a bênção. Por que, Deus? Você está me fazendo passar por isso? O que o Senhor quer tirar mais de mim? Como se Deus tivesse culpa dos nossos erros. E aquilo me deixou muito triste, porque meu filho falou, mas ele não tinha certeza. Mas aquilo ficou no meu coração. E eu nunca fiz, irmãos. Nunca mandei mensagem, nunca procurei saber, nunca mandei mensagem pedindo para voltar nada. Eu deixei tudo na mão de Deus. Deixei tudo nas mãos do Senhor, porque eu confiava que Deus ia fazer algo. Eu confiava que Deus ele ia mudar o coração, que ia tratar o coração dela. E pela primeira vez eu mandei mensagem para a mãe dela, perguntei, falei, dona Meire, peço todo o respeito, peço desculpa, eu sei que não tenho nada a ver, mas o Matheus me mandou uma mensagem que o Kleber estava lá ontem e tal, isso, aquilo, outro, e ele está namorando, a Gabriele e eles estão namorando. Eu sei que a senhora não tem nada a ver com isso, eu também não tenho nada a ver, só para saber, porque eu fiquei assim um pouco, né? O meu filho mandando mensagem, se ele estava fazendo alguma coisa, estava na frente dele. Aí ela me mandou um áudio de 9 minutos falando, Leandro, eu te garanto que não está acontecendo nada, que eles não estão namorando. Porque a Gabriele falou para mim que tão cedo ela não vai arrumar ninguém. Eu te garanto que... Porque o Kleber é muito amigo, ele vem aqui em casa, conversa, eles sempre tiveram amizade. Ele só não ia na sua casa por respeito a você.
Mas agora, como aconteceu o que aconteceu, ele está indo lá e tal, isso, aquilo, outro. Inclusive, o meu filho, uma vez, falou para ela, mãe, por que o Kleber pode vir aqui e o meu pai não pode? Sabe qual foi a resposta dela? Com o Kleber eu tenho uma amizade. O seu pai e eu não somos amigos. No dia que eu tiver amizade com o seu pai, aí sim ele pode vir aqui em casa. Em quase 2 anos, irmãos, de deserto, nem amigo ela me considera. E quando ela veio me pedir perdão lá na igreja, eu senti que não foi um perdão genuíno, que ela realmente ainda não tinha me perdoado. E eu fiz questionamentos a Deus. Ela falou, me garantiu, falou que não tá namorando, que não tem nada, que é só amizade, que ele vai lá e tal, e que eu não vou por causa disso e tal. Ela explicou, falei assim, mas aquilo ficou no meu coração. Aquilo ficou. E olha que eu congrego junto com ela na mesma igreja, irmãos. Na mesma igreja. Sirvo Santa Ceia para ela. Ela passa por mim dentro da igreja. Nem fala comigo, não olha na minha cara, não me cumprimenta. E eu comecei a questionar ao Senhor. Senhor, se fosse eu que tivesse feito isso, se fosse eu que tivesse tomado essas ações, essas atitudes, estivesse vivendo o que ela está vivendo hoje, será que o Senhor estava abençoando a minha vida como o Senhor está abençoando a vida dela? Será que o Senhor estaria estendendo a mão para mim, igual está estendendo a mão para ela? Será que o Senhor estaria se agradando de mim, igual está se agradando dela? Só que eu, irmãos, eu coloquei uma coisa no meu coração. E o que eu vou falar isso aqui é forte. Passe o que passar. Viva o que viver. Esteja com ou sem ela. Mas o que eu não quero perder mais é a presença. Eu não quero perder a presença. Que vai doer. Se Deus tirar, se Deus falar não, vai doer. Mas que o Senhor não tire de mim a presença dele. Porque Deus me mudou, me quebrou, me mudou muito. Eu sei da onde Deus me tirou, o que Deus fez em mim. E eu não quero perder essa construção que Deus fez e continuará construindo em mim. Porque mais importante do que esposa, do que filho, do que casamento, é não perder a presença de Deus. Por mais que a gente sinta dor, por mais que a gente disfarce, por mais que a gente ache que não está incomodando, que as pessoas vão achar, não, tá tudo bem, não está incomodando, você está, poxa, passando por isso. O que a gente não pode perder é a confiança e a presença de Deus. E o Senhor me confrontou com a seguinte palavra: pode, porventura, o vaso ser maior do que o oleiro? Pode o barro contender com o oleiro? E aí eu me calei. E hoje, irmãos, eu falo com toda a convicção do mundo. Se Deus não fizer, ele é Deus. Se ele fizer, ele vai ser Deus. Mas que ele não retire de mim a presença. E que aquilo que eu vivi, eu não venha viver mais. Aquilo que eu passei, aquilo que eu chorei, eu não venha viver mais. Porque, irmãos, hoje eu falo para vocês com toda a convicção do mundo. Isso que eu vou falar, isso aqui é forte. Mas eu, Leandro, não tenho parente, não tenho ninguém aqui, só tenho Deus, irmãos. Não tenho irmão, não tenho tio, não tenho pai, não tenho ninguém, parente. O único parente de sangue que eu tenho é meu filho. Ainda que o Senhor faça como fez com Jó. Olha que forte isso. Que Deus não tire a presença dele de mim. Porque eu não quero mais, irmãos, voltar para o início do deserto. Porque todos vocês aqui passaram o início do deserto e sabem como dói. E sabe que não é fácil, é fase de moldar, é fase de quebrar, é fase que Deus está te restaurando, está te moldando, está mostrando para você os seus erros, está te confrontando com o seu pecado, com os seus erros, mas que o Senhor não retire a presença dele de mim. Desculpa
pelo tempo. Desculpa aí ter tomado o tempo dos irmãos, mas eu agradeço a minha oportunidade, a confiabilidade da irmã Camila de ter me convidado, mas que toda glória, que toda honra e todo louvor seja dada a Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amém, glória a Deus, irmão. Obrigado, irmão Leandro, pelo compartilhar da palavra. Obrigado. Que Deus continue abençoando a tua vida. Sabemos que a sua labuta não é fácil, mas o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então, se o Senhor é contigo, Ele é o nosso tudo, é a nossa essência. Aquilo que o Senhor falou é verdade. Pode faltar tudo, menos a presença do Senhor em nossa vida. E só isso não. Ele é o nosso suficiente, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso tudo. E glória a Deus pela sua vida, irmão. Que Deus continue te abençoando. Antes de concluir com a oração final, eu queria fazer uma oração, né? Oração pelos enfermos, oração pelo Rio Grande do Sul, né? Oração também pela nossa nação, colocando no altar do Senhor. Soberano eterno Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o vazio que encontra-se o nosso coração é preenchido totalmente por ti, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado a razão da nossa existência. Hoje nós conhecemos que a nossa identidade é em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque todo mundo pode nos abandonar, mas todavia o Senhor nunca vai nos desamparar. Pai, nesse momento, coloco nas tuas mãos os enfermos, Senhor Deus. Mais uma vez eu coloco a vida, Pai, da irmã Érica, Pai. Da melhoria do dente da irmã Camila também, Pai. Da irmã Ana, Carolina também, Pai. E de outros irmãos que eu possa não saber, que passaram por enfermidade, que o Senhor continue restaurando, seja mentalmente, seja fisicamente, Pai. Traga cura, Pai, traga refrigério, traga um renovo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Também te peço, Senhor Deus, pelo Rio Grande do Sul, Pai. Tu sabes que há notícias, Senhor, rodando na cidade, Pai, de chuvas e chuvas. Tu sabes, Pai, que anos atrás teve enchente, Pai. Mas desde já colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus. Nós colocamos nas tuas mãos essa causa, Pai. Não sabemos, Pai, a gravidade que possa ocorrer, Pai. Mas está entregue nas tuas mãos e bendito é o nome do Senhor, Pai. Que se cumpra-se a tua vontade, Pai. Também te peço pela nossa nação, Pai, pelo nosso Brasil, Pai. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, há tanta corrupção, Pai. Há tanta coisa, Pai, oculta, Pai, mas te pedimos que o Senhor venha estar botando à mostra, Pai, escancarando, Pai, as coisas que estão sendo encobertas, Pai, as corrupções, Pai, as coisas erradas, Pai, possam ser mostradas a todos, Pai, que a Bíblia fala que nada que é oculto que não possa ser revelado, Pai. Por isso nós te pedimos por essa nação, Pai. Ó Deus, esse ano é ano de eleição, Pai. Ó Deus, Pai, que a tua misericórdia venha sobre o Brasil, Pai. Não permita que possamos continuar, Pai, da forma que estamos, Senhor Deus. Carga tributária pesada, Senhor Deus. A gente vê o índice de desemprego aumentando, Pai, entre outras coisas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, Pai, que a tua igreja encontra-se dormindo, Pai. Desperta a tua igreja, acorda a tua igreja, para que ela volte a proclamar o evangelho, Senhor Deus, no qual ela foi designada, no qual ela foi escolhida para essa missão, Pai. Nos acorda, Pai. Nos desperta do comodismo, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos guarda, Pai, da cilada de Satanás, Pai, que possamos nos colocar na brecha, Senhor, para não cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor Deus. Porque nós somos falhos, Senhor Deus, e por esse motivo te pedimos, Senhor Deus, não larga a tua mão, Pai, de nós, Senhor Deus. Não permita, Pai, que possamos, Pai, tropeçar no pecado, Pai. E não permita, Senhor, não permita, Pai.
E nós pedimos que o Senhor continue nos cuidando de cada um de nós. E te peço, Pai, guarda a tua igreja, Pai. Assim te peço, no nome de Jesus. Amém. Passa a oportunidade para o irmão Eliseu, né? Para a oração final. Amém, varão. Amém. Louvado seja Deus, né? Culto mais do que abençoado. Para a honra e glória do nosso Senhor. Eliseu, Oi? perdão, Eliseu. Tu pode. Era porque era Cristina, eu errei aqui na hora que o olho trocou o olho. Estou ficando radidade. Era a irmã Cristina. Mas eu queria. Eu percebi, mas fingi que não. Perdoa os meus pecados, tá? Irmã Cristina, com a oração final, tá? Mas obrigado, irmã Elisa, que Deus te abençoe. Irmã Cristina. Imagina, bem. Amém, amém. Oração final. Estou me preparando aqui para pegar a oração com o irmão Eliseu. Paz do Senhor é bênção. Mas oremos na oração final, vamos ver tudo com ordem e decência, vamos seguir a escala aí do administrador. Oh, meu Deus, vamos orar então, vamos fazer a oração final, igreja, palavra abençoada. Entrei em concordância com a tua oração, irmão Anderson, e Deus, ele está no controle de tudo. Pai querido, eu venho, Senhor, nesse momento te dar graça, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos teus filhos, Senhor. Pai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor, abençoa os teus servos, dá livramento, Senhor. Vem entrar, Senhor, com libertação na vida dos nossos familiares, Pai. Vem trazer, Senhor, restituição para as nossas vidas, Pai, porque maior é o Senhor que está conosco nessa peleja, Pai. Senhor, a tua palavra, Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, tu és o Altíssimo, Senhor, tu és o Eterno, e sobre tudo tu governas, Pai. Tu nos diz na tua santa palavra, Senhor, que o Senhor guarda e nos livra de todo mal. O Senhor guarda a nossa alma, que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te peço, Senhor, guarda cada um dos teus filhos nessa noite, Senhor. Dá livramento, vem fortalecer, Senhor, o teu povo, Pai. Que nós sejamos testemunhas nessa terra de ti, Jesus. Ô, Senhor, nos fortalece, blinda a nossa mente, blinda o nosso coração, Pai. E eu também oro, Senhor, pela nossa nação, pelo Brasil. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Que a tua igreja desperte, Senhor. Que tu venha despertar os teus filhos, Senhor, porque nós não temos mais tempo a perder, Senhor. Nós não temos mais o que ficar observando o mundo e essas imundícias que nós vemos, Senhor. Nós temos que buscar forças em ti. Pai, fortalece o teu filho para que ele seja testemunha para os demais e que através disso nós venhamos ganhar almas para o teu reino, Pai. Através do nosso testemunho, da tua imagem na nossa vida, Senhor. Pai querido, eu te peço, Senhor, que tu venha salvar, que tu venha libertar, Senhor, esses cativos que estão no nosso país, Senhor. Eu te coloco também na tua presença, Senhor, o estado do Rio Grande do Sul. Pai, a previsão, Senhor, da meteorologia é ruim, mas eu sei que tu tem o controle de tudo, Pai. Senhor, guarda os teus filhos nesse estado, Senhor. Venha nos dar o livramento, Pai, nos cubra com o teu sangue, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigada, irmão Anderson, a paz do Senhor Jesus, igreja, Deus abençoe. Amém, irmãos, glória a Deus. Estão todos despedidos na graça e paz de Cristo. Uma ótima noite para todos. Obrigado.